Oi, oi, Cris. Agora a Lívia está entrando. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ricardo. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem com você? Então, Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. então, ok, estamos prontos para começar? Estamos prontas. Então, vamos continuar a nossa série sobre angústia e prazer, né? Hoje vamos falar das oscilações narcísicas, né? Lívia, quando eu falo essas palavras, o que te vem à cabeça? Oscilações narcísicas. Hum, Vem mais um pensamento de autocentramento, de uma coisa assim individualista, Uhum, autocentrada, sim. mais ou É, menos isso. a ideia comum, né, do que é narcisismo, né? Quando a gente diz assim, narcisismo, essa pessoa é muito narcisista, ela só olha para o próprio umbigo, né? Ou então, essa pessoa não, não presta atenção em ninguém, só pensa nela, só põe a vontade dela em primeiro lugar, né? E, quer dizer, essa é a definição mais clássica de narcisismo, né? Na verdade, o narcisismo é uma maneira de entender também a nossa percepção de nós mesmos, né? Freud falou de um narcisismo primário, né? Um narcisismo primário e um narcisismo secundário. O narcisismo primário seria a percepção que o bebê tem do seu próprio corpo, né? Onde ele se reconhece, onde ele se encontra, né? É interessante pensar como uma analogia que eu trouxe de outras fontes, futuramente eu falo disso quando a gente for falar sobre meditação, né? Que imagine o primeiro suspiro, né? O bebê nasceu e esse primeiro suspiro, né, ativa o corpo como um todo. Não tem bloqueio nenhum, não tem barreira nenhuma, né? Então o bebê pode sentir um fluxo de energia, de sensações, a gente pode dar vários nomes para isso, né? Que vai e volta, né, da cabeça aos pés. Ele não tem ainda um aparato psíquico capaz de traduzir o que é isso, né? Então, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai construindo um ego, né, um eu, através da diferenciação na relação com a mãe e com a mãe mundo, né? Aí surge o narcisismo secundário, né, que Freud disse que era um investimento no ego, né, quando as relações com o mundo, com os objetos do mundo, se voltam também para o ego. O Reich escreveu um texto, ainda no início dos anos 20, que serve de base para os terapeutas reichianos, que é os dois tipos narcisistas, que se refere ao narcisismo secundário. Ele acrescentou aí a ideia de superioridade e inferioridade, né? A oscilação entre superioridade e inferioridade. Isso pode ir desde um extremo de grandeza, né? Já numa pessoa formada, numa pessoa adulta, né? Um culto à autoimportância muito grande, né? Até o extremo da pequenez, né? Onde o sujeito se deprecia, né? Um lugar de autodepreciação, que seria do narcisismo de inferioridade, né? Essas oscilações que têm a ver com a constituição da nossa autoimagem, né? Daquilo que nós pensamos que somos, sentimos que somos, ou reagimos sem pensar, né? Existe um automatismo, porque isso tudo já está formado no nosso inconsciente, entende? Então,
às vezes a gente, por exemplo, se ofende quando é tratado com desprezo, ou é simplesmente ignorado, né? Ou criticado. Isso é uma reação que vem dessa constituição narcísica, né? A gente se sente ofendido e muitas vezes essa ofensa ela habita no imaginário da pessoa, né? Ela não vem de uma intenção real do outro ofender. E às vezes vem, né? Às vezes é realmente a intenção do outro é ofender, atacar, criticar, etc. e tal, né? É, essa oscilação passa a acontecer como uma resposta, né? Uma resposta a algo que veio do ambiente, que veio de fora, né? Eu fui apresentar um trabalho na escola e os meus colegas me criticaram muito, a professora me deu uma nota baixa e eu saí arrasado, me sentindo muito pequenininho, né? Claro que havia um desejo de reconhecimento e havia também uma percepção de falhas. É possível que essas críticas tivessem algum fundamento. Olha, você não explorou bem esse assunto, isso aqui não está bom, né? Você não estudou bastante para falar disso. Então, isso pode gerar uma percepção de inferioridade, né? Mas existe aquela inferioridade que vem como um efeito de uma introjeção de ideias negativas que a pessoa já traz ao longo da sua história de vida, né? É, a gente tem falado aqui sobre vergonha, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa ser pobre, ter nascido numa família pobre, ter lutado com dificuldade, né, ter tido dificuldade para estudar, isso não é motivo de vergonha para ninguém, né? Mas algumas pessoas se envergonham da pobreza, né? Outras se envergonham pelo fato de ter alguém doente na família, né, principalmente doentes mentais, né? Pessoas que têm transtornos psiquiátricos, né? Ou outras questões, tem gente que se envergonha de ter doenças tipo câncer, né? E isso tudo acarreta uma percepção inferiorizada de si mesmo, né? E muitas vezes, muitas pessoas se encolhem, elas se diminuem, elas entram numa atitude que é nitidamente uma expressão de autodesprezo. Você tinha perguntado sobre autossabotagem na outra live, né? Foi. Então, a autossabotagem tem muito a ver com essa busca pelo fracasso. A pessoa se movimenta, né, nos relacionamentos e nos projetos da vida de uma maneira a que ela vai se encontrar com o fracasso, né? Esse fracasso pode ser a repetição de um fracasso que foi do ambiente em que ela nasceu, né, em que ela se constituiu desde bebê, né, que foi um fracasso da mãe em cuidar, em reconhecer aquele ser como um ser de valor, né, ou aquelas interações como interações valiosas, né. Muitas pessoas têm uma percepção negativa de si mesmo que vem do fato de ter tido uma mãe depressiva, por exemplo, né? Outros tiveram pais muito críticos, para quem nada estava bom, né? Nunca está bom, tirei 9 na escola, por que não tirou 10, né? Aquela exigência de perfeição, né? As famílias que exorbitam no perfeccionismo, muitas vezes geram nos filhos, desde cedo, essa percepção de falta de valor, né? Alguns descrevem isso como uma sensação de miséria interior muito grande, né? Quando eu tenho um exemplo, uma vez um empresário me contou que quando ele se dando conta, né, do narcisismo dele, né, ele disse,
eu era sócio de uma empresa e eu gostava muito daquele dia a dia, de ver a empresa crescendo, de ir trabalhando. Mas os meus amigos sempre me convidavam e eu adorava criar ideias mirabolantes, criar empresas fantásticas, empresas que iriam, né, subir aos céus e ganhar muito dinheiro. Então ele fazia umas alianças assim, ele procurava, botava dinheiro em coisas que só fracassavam, entende? A pessoa ia ao encontro do fracasso através do ideal de grandeza, né? Desse autoengrandecimento, né? Dessa ilusão de riqueza fácil, de que as coisas vêm porque a gente tem sorte ou porque a gente é privilegiado, né? Aí é bom lembrar aquela nossa velha frase do filósofo que está aí no Instagram, né? Que é a humildade é amar mais a verdade do que a si mesmo, né? Nessa hora a pessoa precisa recolher-se, né? Recolher-se desse ideal de grandeza, desse ideal de superioridade, né? De que esse ego autoengrandecido, né? Que nas patologias assumem várias formas, eu não vou me detalhar aqui em aspectos psicopatológicos, né? Mas existem os transtornos narcisistas, né, que são alimentados por esse ideal de grandeza. Isso é diferente de você alimentar a competência, né? Esse empresário, por exemplo, ele ganhou muito dinheiro ao longo da vida quando ele aceitou fazer a empresa dele crescer, né? E ele teve mais empresas, então é uma pessoa que cresce organicamente. Então, são pessoas que gostam de ganhar dinheiro, são pessoas que têm talento para isso, para fazer negócios, né? Eu acho isso uma arte, né? A arte dos homens de negócio. Eles não querem parar nunca, porque eles têm um prazer muito grande em fazer negócios. Isso é o exercício da função, né? É diferente do exercício dessa expectativa de engrandecimento, né, que faz o sujeito pensar que ele é. Né? Isso traz para a gente a diferença entre autoridade, por exemplo, e autoritarismo. Né? Uma pessoa pode ser uma autoridade no mundo empresarial, no mundo dos negócios, né? Mas ele sabe que ele tem essa autoridade conquistada com muito estudo, com muito trabalho, né, com fracassos, né? O Sebrae tem uma estatística aí que diz que 50% das empresas quebram em 2 anos, né? E parece que essa estatística também muda quando eles veem que as empresas que são bem-sucedidas são daqueles empresários que fracassaram, aprenderam e tentaram de novo. Né? Então, o cara às vezes passa por 2, 3 fracassos até que ele consegue ter uma empresa bem-sucedida. Né? A empresa é a nossa vida, né? São os nossos empreendimentos. Isso vale para nós em tudo, né? O empresário, o empreendedor que nós somos, né? A gente estuda, a gente está empreendendo, né? Está empreendendo conhecimento. Um médico está empreendendo, não está só pensando em ganhar dinheiro, né? Então, quando a pessoa tem a competência, né, e ela se torna uma autoridade, é diferente daquele que vive escondendo, que vive com vergonha dos seus limites, né, não aceita o limite, né, e ele se confunde com esse autoengrandecimento, né, como se ele tivesse que ser sempre o reflexo dessa grandeza, né? Esse reflexo da grandeza faz o sujeito se confundir. Né? Eu tenho uma autoridade, ou eu tenho uma capacidade, né? E eu gosto disso. Né? Vamos dizer assim, me sinto satisfeito, eu me orgulho, é um orgulho bom. Né? De que bom que as coisas dão certo, aquilo que eu empreendo dá certo. Né? E os empreendimentos, eu estendo também aos relacionamentos, né? Os relacionamentos amorosos também são empreendimentos. Né? Então, isso é reconhecer uma capacidade que vem da consciência da limitação. Né?
Eu não posso tudo, eu não tenho que exigir que o outro me veja tão engrandecido, né, dessa forma. E muita gente fracassa, vai para a inferioridade, porque não consegue espelhar esse ideal de grandeza, né? Então, a pessoa reconhece que tem uma capacidade e cresce com isso, né? Que desenvolve essa capacidade porque ela deseja aquilo, né? Esse é um narcisismo bom, digamos assim, né? A gente se vê de forma positiva, né? O narcisismo ruim, que vai para esse ideal de grandeza e vai também para o nível de malignidade, né? É o narcisismo de superioridade que não considera a humildade, né? Que não considera essa que nós não somos tudo, né? É como se você não é o poder, né? Você tem um poder, é diferente, né? Você tem capacidades, mas você não é essa capacidade, como se isso anulasse qualquer percepção de falta. Porque a percepção de que algo me falta, né? Se eu tenho um narcisismo não trabalhado, eu vou encarar isso como uma inferioridade, né? Lembra do exemplo do artista que eu dei na outra live, né? Quando eu estou no Sim. palco cantando, né? É tudo uma maravilha, está todo mundo me aplaudindo, é como se eu alcançasse esse ideal de plenitude, né? Então, ele está sempre querendo essa admiração do outro, né? Tem fundamentos muito primitivos nesse desenvolvimento, né? Esse bebê que um dia foi enaltecido, ou se auto-engrandeceu, né? Nunca foi suficientemente. A psicanálise usa um termo horrível, que se chama castração. Né? Nunca foi suficientemente castrado, né? A castração é diferente de ser podado, né? A castração é algo que incide sobre esse narcisismo de grandeza, né? Freud tem uma frase muito boa que diz assim: nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, né? Ou seja, se a gente aceita que a gente não é essa grandeza toda, que ninguém vai conseguir isso, né? Se a gente aceita que a gente tem, por exemplo, pessoas, isso é muito comum entre políticos, né? Eles se confundem nos seus papéis, né? O sujeito diz, eu sou a lei, né? Eu estou aqui. O sujeito que pensa que ele é o poder, que ele é a lei, ele mete os pés pelas mãos, ele se confunde, ele não respeita a autoridade de ninguém, né? Quando o sujeito diz eu tenho autoridade, eu estou nesse lugar de autoridade, ele tem uma relação mais flexível com ele mesmo e com as outras pessoas e com as questões que ele tem que administrar, né? Porque o narcisista, esse narcisista que oscila entre a superioridade e a inferioridade, ele não suporta fracasso, né? Ele fica agressivo, fica bravo, né? E pode se tornar maligno, né? Tem a Silvia Malamud, que é uma colega psicóloga de São Paulo, ela trabalha esse tema muito bem, que é o tema do narcisismo perverso, né? Ela orienta as pessoas como se livrar dos narcisistas perversos, né? O que acontece com esse narcisista perverso? Ele quer dominar, né? Ele não quer interagir, né? Não há amor, né? Ele não percebe a outra pessoa como alguém com quem ele pode compartilhar, ele ou ela, né? Essa característica tanto pode estar em homens quanto em mulheres, né? Tem mulheres que são muito predadoras também. Elas tiram o que elas podem, quando suga a presa totalmente, elas saem, vão embora e vão atrás de outra presa, né? Isso é uma atitude perversa. Tem por trás disso um sentimento de vingança primitivo, né? Essas crianças foram hiperestimuladas, né? Hiperengrandecidas e deixadas no abandono, né? Então, elas têm essa oscilação narcísica muito grande e querem se vingar, né? Aí tem uma complicação psicológica que eu não vou entrar muito nisso, porque não é nosso objetivo aqui. Mas a pessoa carrega um ódio
ódio por uma frustração narcísica, né? Esses narcisistas perversos, esses narcisistas malignos, né? Eles não ficam em relacionamentos com pessoas que os confrontam, né? Quando a pessoa diz, espera aí, por que você está me tratando dessa forma, né? Por que você está falando assim comigo? Não, eu não aceito que você me trate dessa forma. Esses relacionamentos, eles pulam fora rapidinho, porque a pessoa sente que está sendo abusada, que o relacionamento vai para numa direção de abuso, né? E seguramente que não, ela não vai sustentar aquilo. Mas quando aquela história, né, o chinelo velho encontra sempre um pé doente, né? Os dois se encaixam, né? Uma Quando alma gêmea. é uma alma gêmea, quer dizer, há uma complementariedade, né? Quando alguém está nesse lugar de dependência, né? Porque esses narcisistas, eles são muito sedutores, né? Quando eles seduzem, eles têm lábia, eles conversam, eles sabem conquistar a pessoa, né? Se vocês quiserem ler o livro da Silvia Malamud, vocês vão enxergar essas situações aí. Eu estou sem ele aqui, eu acho que está no consultório, mas eu poderia mostrar. A gente pode botar no feed depois esse Depois, livro do Reich que você falou, né? Dos dois tipos de narcisos, Não, esse não é de um livro, esse é narcisistas, um né? texto. Esse é um texto que eu nem sei onde está. Ah, tá. É um texto que eu tenho uma versão datilografada, que foi no tempo que não existia internet, nem computador. Então, esse narcisista maligno, ele entra na vida das pessoas a partir das brechas de dependência emocional, né? Aí, o que acontece? Ele é o sujeito, ou a sujeita, é autoengrandecido, né? Encontra alguém que é autodiminuído, né? Que tem falhas. Ou então, isso pode ser parcial ou pode ser muito grande dentro da pessoa, né? Ninguém é totalmente inepto, né? Ninguém é totalmente incapaz, né? Não tem nada para dar. Mas muitas pessoas se colocam numa posição de dependência por conta de uma oralidade, né, que não se desenvolveu bem, né? Então, o primeiro e o segundo ano de vida foram traumáticos ou foram cheios de deficiências, de faltas, né? Essa respiração, esse suspiro que essa criança dá, começa a cortar partes do corpo, porque é onde ela tem as memórias de sensações de fracasso, né? Ou de sensações de agressão, de ter sofrido agressão, né? A, a, Quando a gente analisa uma pessoa, né, e analisa os problemas que uma pessoa tem, o que a gente mais encontra no fundo sem fundo de nossas almas, né, é negligência e agressão, né? A pessoa foi criticada, foi atacada ou foi negligenciada, né? Quando as relações estruturantes, né, as relações que propiciam uma identificações estruturantes, né, quando esse projeto identificatório, isso é um termo do Ferenczi, um psicanalista húngaro, húngaro? Acho que é. O Ferenczi fala do projeto identificatório e da divisão do eu quando há abuso, né? Ou violência, trauma. O trauma ele criou um termo chamado clivagem do ego, né? O eu se divide, porque uma parte da criança tenta manter esse projeto identificatório. Eu estou falando aqui de várias situações que afetam o nosso desenvolvimento e que podem gerar uma condição de inferioridade ou de diminuição, de autodesprezo, né? Que a pessoa, no fundo, só faz escolhas que acabam reforçando isso, né? E o outro, que está posicionado na superioridade, no ideal de grandeza, né? Ele vê naquele ou naquela uma oportunidade de se dar bem, que é
extrair coisas para si, né? Às vezes, o se dar bem é só um exercício de dominação. Por exemplo, né? A moça se relaciona com o cara de uma forma assim: ah, eu prometo para você que eu vou ser tudo para você, eu não vou fazer nada sem que você me aprove. Aí ela diz assim: ah, minhas amigas me chamaram para ir ao clube. Com quem? Quem são essas amigas? Vai fazer o quê? Que horas vai? Que horas volta? Né? O namorado possessivo, ciumento, né? Dominador, e aí ela fica toda insegura, aí mente, né? Começa a esconder, porque tem medo que o cara descubra que ela disse que ia para o clube com as amigas, mas na verdade ela foi para outro lugar, né? Foi fazer outra coisa que ele não aprova, e aí esse é o exercício, é o narcisista que quer o poder. Ele está ali gozando com o poder sobre a outra pessoa, né? Você tem que me obedecer, você tem que se submeter a mim, né? Eu te protejo, né? Eu te nutro, na verdade isso não é nutrição, né? Mas geralmente tem alguma dominação por dinheiro ou por posição de poder ou alguma outra coisa, né? Ou só isso satisfaz também a pessoa, né? Ela sabe que está acontecendo isso, né? Agora, essa pessoa que também está na situação de baixo ali, que está oprimida e tudo, ela também mantém essa relação, né? Porque é Sim, como você sim. falou, é a falta dela, ela encontrou, Isso. e ela se mantém. Assim, ela até sabe que é prejudicial, mas ela não tem as ferramentas para sair daquela posição, ela não consegue Não, sair, né? precisa de terapia. A não ser que ela tome a decisão de pedir ajuda, porque ficou tão Uhum. insuportável, tão doloroso, que ela começa a pedir ajuda. Agora, Sim, se ela não pede ajuda, ela não consegue sair, né? é, isso. Vai Ou se ela manter. precisa, primeiro também, ela precisa de uma autorreflexão, né? Porque essa pessoa a conquistou por uma promessa fálica, né? Uma promessa de que eu te dou tudo, né? Eu não te deixo faltar nada, né? Existem pessoas que entram nesse jogo, que entram nesse engodo, né? Que é o engodo narcísico, né? Que está presente em muitas relações supostamente amorosas, né? Porque o amor está muito confuso aí, nesses casos, com a dependência e tudo mais, né? Porque as pessoas entram nisso esperando esse complemento, né? Esperando a possibilidade de que dentro daquele relacionamento ela vai se sentir plena, vai ser um relacionamento perfeito, né? E vai eliminar dela todas as angústias, todas as faltas. Então aí a gente volta à questão da angústia e do prazer, né? O amor é uma função que se desenvolve. O amor tem que ser trabalhado, né? Sem esse trabalho na relação, né? Você só ama alguém que você conhece, que você sabe quem é, né? Você não é paixão, é excitação, é atração, é o erotismo, que está tudo bem desde que você não acredite que isso é outra coisa, né? Isso só é o que é, né? Tem gente que diz assim, ah, eu estou no sexo barato. Sexo barato é esse sexo que vai com uma paixãozinha aqui, outra ali e tá tudo bem, desde que a pessoa saiba que é isso, né? Que ela está nesse mundo, está nesse universo e é o que ela pode ter desse mundo, né? Nenhuma condenação aí. Agora, não acredite que isso é amor, né? Porque o amor é efeito de uma construção a dois, no caso do amor entre duas pessoas, né? Aí, esse amor, ele foi moldado, né, através de um trabalho honesto, né, porque amor sem verdade também não é amor, né? Se não houver uma confiança mútua, não houver, se os dois não tiverem o mínimo de humildade, né, para quem essa, para quem seja possível fazer essa troca, né? São dois seres limitados que se querem bem, né? E
e fazem esse amor crescer. Energeticamente, isso também produz expansão, né? Produz expansão na relação sexual, produz expansão no convívio, né? Às vezes um gesto de carinho, trouxe uma xícara de chá para você, isso traz expansão, né? A dedicação, o cuidado, essas pequenas coisas que os casais que se amam de verdade fazem uns para os outros, né? São gestos que produzem expansão, né? E isso é efeito do amadurecimento e do crescimento, onde o que aumentou foi a competência para se relacionar, né? E isso gera um narcisismo bom, né? Um olhar para si positivo, né? A autoestima é uma profecia que se autocumpre, né? Agora, quando os dois disputam esse lugar de objeto do outro, né, aí começa a complicar tudo, né? Aí, essas expansões que a gente tanto está falando aqui, né, esse padrão de pendular entre contração e expansão, que vai dar em angústia e prazer, né, vai ficar comprometido por conta dessas memórias e dos padrões defensivos que se instalaram, né, no corpo sob a forma de encouraçamento, né? Isso que a gente chama de encoraçamento é o que não deixa que um suspiro profundo, né, seja sentido como uma percepção de que tem algo correndo pelo corpo, né, que vai aos extremos, né, que vai às mãos, aos pés, aos genitais, e que volta para o corpo, né? Esse movimento de expansão e contração é também um movimento de investimento energético, né? Ou investimento libidinal, como chamaria Freud, né? Quando a energia pode chegar, pode se expandir, pode pulsar, ela vai ao outro, né? Ela vai ao objeto de amor, ela vai ao trabalho, né? Aos livros, aos estudos, às ações, né? Aos projetos que a gente, que a gente desenvolve, cria, vai como uma expressão dessa energia que está somada a funções de criatividade, planejamento, capacidades, né, que o bom desenvolvimento propiciou, né? E a contração, né, o ir para dentro, né, faz a energia voltar para o próprio eu, né? Uma dificuldade que muita gente que não dorme bem tem, né? Gente que vai dormir, vai lá para dentro, em vez de encontrar aquele auto-apreço, aquele auto-acolhimento, né? Ela vai se encontrar com os fantasmas. É um cenário terrível, às vezes, né? O mundo dos pesadelos. O arquiteto dos sonhos diz assim, olha, só para concluir, o arquiteto dos sonhos diz assim, olha, eu vou te mostrar quanta coisa horrível você precisa encarar para poder essa noite de sono ser boa, né? Vai. O que você ia comentar? Vou falar? Eu já fiz uma oficina sobre interpretação de sonhos. Eu tenho um colega aqui em Brasília, o Elton, excelente professor de yoga. É um professor diferenciado, que ele fez muitos estudos, muitos cursos. E ele sempre aborda a questão de autoconhecimento nas aulas dele. E ele tem essa oficina de interpretação dos sonhos. Assim, muito delicado o trabalho dele, muito, muito interessante. Bacana. E ele consegue fazer uma abordagem assim, muito construtiva assim, da gente. Às vezes a gente sonha com uma cobra e não é assim um monstro, né? A cobra tem um outro significado, então ele trabalha com isso. Na terapia, do jeito que eu trabalho, né, a gente não pensa nos significados dos sonhos como algo assim, como uma cartografia, né? Tipo, sonhou com cobra, está pensando em sexo, é o pênis, não sei o que, né? Porque o sonho, ele vai sendo entendido durante o processo analítico por um mecanismo de associação. Então, se a gente traz uma interpretação prévia, isso interfere
na percepção que a pessoa possa ter do próprio sonho, né? Tem sonhos que a gente fica trabalhando anos a fio, né? Eu me lembro de sonhos que eu tive há 20 anos ou mais, e que às vezes eles voltam, e é o processo de elaboração do inconsciente que não para, né? Se você começa a dar uma interpretação fixa, né, você desqualifica aquela produção do inconsciente, né? Porque ela, sonhei com isso, quer dizer aquilo, né? Então, poder ver os objetos do sonho como quem olha para o desconhecido, né, é uma, é uma possibilidade de descobrir mais sobre si mesmo e sobre a vida da pessoa, né? Eu gosto muito de dizer que o autoconhecimento tem que poder nos levar para o autodesconhecimento, né? Ou seja, você tem que se conhecer para poder se abrir para experimentar, né? Para poder se abrir para desconstruir. para se lançar nas experiências da vida, né? Principalmente quando a gente fala da questão do amor, do sexo, do prazer, né? Tem que poder se abrir para a experiência, né? E não para Você tem que fazer uma live sobre. Você tem que fazer uma live sobre relacionamentos. Eu adorei o que você falou anteriormente, né? E a maior dificuldade hoje, né, das gerações mais novas aí, e eu que trabalho com comunicação, é a questão do consumo rápido, né? Então, a pessoa está num aplicativo de relacionamento, ela começa um relacionamento, aquilo se dilui, não dá nem tempo da gente expandir o que é amor, ou entender o que é isso, porque isso nem de fato acontece. Porque, isso é um que nem você falou, é algo construído, leva tempo. Exato. E a gente está vivendo tempos que a gente não se dá o tempo das coisas, né? Então, isso. E é muito complicado, porque você sabe que aquele negócio está fraco, que vai quebrar, e a gente só fica acumulando traumas, porque o negócio nunca engrena, entendeu? Então, às vezes, é melhor você ficar muito tempo sozinho, solteiro, do que você já sabe que o negócio tá fraco mesmo, né? E aí, como é que a gente faz, né? Aí tem o papo pra outra live. O autoconhecimento, nesse caso, né, que pode ser um trabalho que a pessoa faz com ela mesma, ou com a ajuda de um terapeuta, ou ela vai buscar em outras fontes, né? Existem vários caminhos para a gente se conhecer, né? É um trabalho que permite que a pessoa vá se reposicionando. E quando a pessoa resgata esse amor próprio, né, quando ela resgata a possibilidade dela estar bem nesse narcisismo, né, ela está de bem com ela mesma, né, ela naturalmente para de aparecer essas encrencas, entendeu? Porque é a história da ressonância, né? A gente vai atrás daquilo que a gente está negando, ou fugindo, ou evitando no inconsciente, né? Você está fugindo das sensações de abandono, está fugindo de um relacionamento ruim com a mãe, com o pai, está fugindo dessas marcas narcísicas, dessas marcas que podem ser muito traumáticas ou podem ser só angustiantes, né? A pessoa está evitando fazer contato com isso, né? Isso retorna através da vida, né? E vem muito pelos relacionamentos, né? Através dos relacionamentos as pessoas se veem, né? Osho dizia que há dois caminhos para se alcançar a iluminação. Acho que eu já falei isso numa live aqui também. Um é através da meditação, né? Se você meditar, você vai chegar, vai se encontrar com tudo que você tem que trabalhar para poder se iluminar, se abrir. E o outro é o casamento, que vai botar você em contato com tudo que você tem que trabalhar, com toda a sua sombra, entendeu? Então, casaram-se, viveram felizes para sempre, é aquela ilusão, né? A ilusão de ter um relacionamento que preencha tudo, né? A ilusão de que eu encontrei algo que supre as minhas faltas, né? Muita gente não se relaciona, não quer sair de casa, né? Fica ali namorando o cachorro, o gato, né? Fica preso nesse investimento narcísico de baixa qualidade, digamos assim, de baixa pulsação, né? De pouca energia. Não que amar o cachorro e o gato seja ruim, mas quando isso é uma fuga, né, de se arriscar nos relacionamentos, né, porque
não vai encontrar esse reflexo da grandeza, né? Falar de angústia e falar de prazer, né, é falar dos relacionamentos através dos quais nós nos constituímos, né? E é falar dos relacionamentos que têm a ver com a nossa vida adulta, né? Com o nosso crescimento, né? Então, a gente tem que poder se arriscar, né? Poder se arriscar é poder admitir o fracasso narcísico, né? Em terapia familiar tem uma máxima assim, que eles dizem às vezes que um casal está brigando muito, né? E pelo que eles brigam? A gente pergunta, né? Pelo que eles estão brigando? Qual é o motivo de tanta briga? Estão brigando porque eles estão disputando pelo lugar da criança na relação, né? O que quer dizer isso? Né? Você tem que me amar, você tem que ser uma boa mãe para mim, você tem que ser tudo para mim, você tem que olhar para as minhas necessidades, né? E o outro está dizendo a mesma coisa, né? Não, é você quem tem que me dar isso. Então, essa disputa pelo lugar da criança na relação é uma disputa que é fadada ao fracasso, né? Porque o que minha mãe não me deu, o que meus pais não me deram, né? As marcas, as lacunas que eu tenho no meu desenvolvimento, e todos nós, né? São marcas que eu tenho que trabalhar, são problemas que eu tenho que resolver, né? Se o meu corpo está sujo, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me limpar, né? Se eu tenho problemas, eu tenho que assumir a sua existência, né? Assumir que essa existência é de cada um e assumir a responsabilidade por si mesmo como um ato de humildade, como a gente fala naquela frase do filósofo, né? Amar mais a verdade. Eu não tenho tudo, eu não sou tudo, né? Eu tenho possibilidades, né? Eu posso gerar possibilidades. Um relacionamento é uma fonte de geração de possibilidades e que, muitas vezes, as pessoas não conseguem acreditar e investir por conta do temor de encarar os fracassos narcísicos, que são só memórias, né? São só a carga que a pessoa traz de frustrações que começaram desde o nascimento e passaram pela infância inteira, adolescência, vida adulta, etc. Né? Esse. Hein? Oi? Ontem eu assisti um filme sobre a Michelle Obama, né? Que tá bombando aí no Netflix, muito bom. Ah, é? E em um trecho ela fala que teve uma grande crise individual mesmo, porque ela teve 2 filhas e o marido começou essa jornada política e ela teve que abrir mão dos sonhos delas por um bom tempo, né? Uhum. E chegou o momento do casamento que ela achava que ele tinha que fazer ela feliz de todo jeito. E era obrigação dele fazer ela feliz. E aí a saída foi a terapia de casal. Ela fala que eles tiveram que fazer terapia de casal para poder passar para a próxima fase dele. Isso foi essencial para ela conseguir ultrapassar. E hoje ela está super feliz, rodando o país com o livro dela, trabalhando com as adolescentes. Então agora ela está encontrando tempo para ela, né? Mas teve que fazer terapia. Sim, isso. A gente tem que ter o momento de humildade, né? Que se uma pessoa não aceita os seus fracassos narcísicos, né? E todo mundo tem, né? Porque é só ser honesto, né? É só se olhar no espelho honestamente, a gente vai encontrar os nossos fracassos narcísicos, né? Isso não é o fracasso do ser, né? É o fracasso de uma idealização, ou de muitas idealizações, né? Se a gente não admite isso, a gente vai ser levado a isso pela vida, né? A vida vai botar a gente nesse lugar, né? Porque a gente não é educado para isso, para se sentir um ser limitado, né? Um ser que tem limitações e tem possibilidades, né? No todo, né? No contexto, né? A nossa cultura espera da gente o autoengrandecimento, né? Espera que a gente promova essa imagem para o público, né? Isso é sempre algo que muita gente carrega com muita força dentro de si, né? Tem uma frase já que a gente está falando de casamento, de relacionamento, tem um verso do Raul Seixas que diz assim: quando
jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, né? Não sei se você já Ah, ouviu isso. perfeito. Isso está numa música dele, acho que é As Pedras que não saem do lugar, então não estou lembrando a letra toda agora. Então, isso quer dizer que essa maneira de jurar o amor, né, é uma forma de dizer eu vou te dar tudo que te falta, eu vou ser tudo para você, né? Então, do outro lado tem um pedido também assim, né? Como se eu nesse lugar de grandeza, né? Nesse lugar de superioridade, nesse lugar onde eu me auto engrandeço, me auto locupleto, né? É um lugar de fracasso, entendeu? É um lugar onde eu estou querendo dar o que eu não tenho, né? Então, se a pessoa faz esse trabalho com ela mesma, né? Por que que as terapias fazem com que as pessoas consigam investir melhor nas suas capacidades quando a terapia é bem sucedida, como o exemplo da Michelle Obama que você deu aí, né? Por quê? Porque a pessoa sai dessa posição de que o outro lhe deve algo, né? E assume o que ela tem, assume o que ela pode, né? O que que eu posso, né? O que que eu sou capaz, o que que eu dou conta, né? E para de ficar exigindo que o outro a coloque num pedestal ou num lugar de importância, né? Aquela coisa que pode virar uma coisa, uma questão maligna, né? Pode virar uma malignidade, é destrutivo, né? Acho que foi no jornal de hoje que eu vi uma foto rápida, uma manchete de uma mulher que foi incendiada pelo marido, o cara botou fogo na cama dela, ela dormindo, né? E fugiu, quer dizer, que houve aí, né? Aí também, quando a questão tem questões sociais, pobreza, alcoolismo, etc., né? Isso fica muito mais grave, né? E a pessoa que deveria ser vista, ou a pessoa que está no relacionamento como uma parceria, né? Ela passa a ser responsabilizada, né? O ódio que vem por trás é muito grande e a pessoa acaba sendo destrutiva, né? Sendo maligna, né? Essas A falhas. Tâmara, Oi. depois, tem algumas perguntas aqui. Se você quer Realmente, o que tempo está leia agora ou passando. daqui a pouco? Me- Oi? me- eu só queria falar mais uma coisa Tá. sobre essa questão né, vencer essas barreiras, né, trabalhar nesse narcisismo, né, e poder voltar a expandir e contrair, né, permite que a pessoa resgate um narcisismo saudável, né, uma percepção mais positiva de si mesmo, né, onde ela atravessou esses fantasmas todos, né, e ela pode então exercer suas competências no mundo e estar bem com ela mesma, né? Mas isso implica em aceitar todo o processo de angústia associado a esses conteúdos primitivos ou de várias etapas da vida, que é o cenário traumático, né, que a pessoa tem. Bom, eu poderia me estender um pouco mais sobre isso, mas eu acho que está bom por hoje. Vamos às perguntas, né? Senão, daqui a pouco, o Instagram corta a gente aí. Lembrando que vai ficar 24 horas no Instagram, né? E que dia que sobe para o YouTube mesmo? E aí hoje a gente vai baixar o vídeo lá para o canal do YouTube da Somática. Isso. Hoje, se tudo der certo aqui com o vídeo, Pois é. hoje ainda, a gente avisa. Você vê as Ó, a perguntas aí? Tâmara perguntou Não. as para você falar sobre as características para identificar um narcisista perverso. Acho que você Olha, já falou um pouco, né? eu Mas falei um pouco, sim, é sempre alguém que está, ele foge de qualquer questionamento, né? Ele tenta sempre vender uma imagem maior do que ele é, né? Ou mais do que ele tem, né? Ele tem uma tendência a manipular, tem uma tendência sempre a jogar a culpa no outro, né? Quando algum conflito aparece, né? Tem falas que são extremamente desqualificadoras, né? Às vezes, por exemplo, a Silvia Malamud, eu recomendo a leitura do livro da Silvia porque traz todas essas respostas, né? A Silvia fala de casos, cita casos em que
a pessoa foi, a manipulação da pessoa, né, era muito sutil. Então tem um caso de uma mulher, por exemplo, que teve uma depressão, tal, e o cara dizia para ela assim, não, ela melhorou da depressão, ele disse, não, para que você vai voltar a trabalhar? Eu te sustento. Ele tem sempre uma atitude desqualificadora para colocar aquela pessoa sempre na dependência, né, sempre inferiorizando, sempre diminuindo, fazendo com que a pessoa precise dele, né? Ou dele ou dela, né? Eu gosto de falar, alguém está perguntando aqui, é Silvia Malamud. Se botar no Instagram, no Facebook o nome dela, aparece o livro, aparece tudo. Tá? Então, são sinais que vão aparecendo como no começo do relacionamento a pessoa promete, ela vai para um lugar assim de realização, é como se encontrei a pessoa perfeita. Cuidado quando você achar que encontrou a pessoa perfeita, entendeu? Porque você pode ter encontrado uma grande roubada, né? Você sabe o que é pirita? Né? Pirita é o ouro dos tolos, né? São umas pedrinhas assim. Eu tinha no consultório um pouco de pirita, que eu mostrava para as pessoas, isso aqui parece ouro, né? Não, não, é o ouro dos tolos, né? Quando você entra num relacionamento acreditando que achou ouro, mas na verdade você achou pirita, né? Então isso é quando o auto-engano está falando mais alto, né? Enquanto essas coisas não são trabalhadas, né, a pessoa não consegue respirar daquele jeito que eu falei e sentir o fluxo das energias no corpo, e sentir que ela está viva, né, e sentir que a energia dela está disponível para ela investir nos objetos de amor, nos projetos, né? Alguém está perguntando aqui como o narcisista se relaciona com o corpo. Essa é uma boa pergunta. Isso. Há uma divisão interna muito grande, né? O narcisista ele não se percebe. E quando são raros esses narcisistas irem para o consultório, né? Eles são predadores, eles não vão lá para se ver, né? É, essa, essa, Às vezes, quando aparece alguém assim no consultório, eles vão entrando em contato com uma sensação que Reich chamava de deserto emocional, né? O sujeito entra numa miséria e que é a memória daqueles momentos de total distanciamento afetivo, de uma frieza, né? Foram bebês e crianças que foram muito negligenciadas nas suas necessidades emocionais, né? E são vingativas, às vezes, são perversas, né? Porque elas têm no histórico delas vários comportamentos assim, né? De terem sido crianças mais, ou então totalmente ausentes, né? Elas viviam como se fossem um nada, elas obedeciam, iam para a escola, faziam a vida, tal. Quando a pessoa cresce, aí a sexualidade desperta, aí ela vai para um modelo assim, ela já tem uma base assim, e ela vai para um modelo desse tipo de relacionamento onde ela não, tem uma dissociação profunda com principalmente o segmento torácico, né? Há muito pouca percepção no próprio corpo de sensações, né? Quando essas pessoas começam a sentir, o nível de angústia é muito alto. Geralmente eles espirram da terapia, eles não aguentam se tratar, né? Porque a dor é muito profunda e para fazer terapia a gente tem que ter coragem. Terapia não é para covardes, né? Terapia é para os que querem realmente atravessar seus fantasmas. Tem uma pergunta aqui que eu não estou entendendo, que está meio cortada. É da São Renê. psicopatas? Qual a diferença? A O psicopatia narcisista está aí maligno. também, né? O narcisista maligno é um tipo de psicopata, é o psicopata narcisista, né? É uma forma de psicopatia e pode assumir características muito graves, né? Eu acho que ninguém perguntou assim também essa relação. Qual que é o sentimento saudável de grandeza que está assim também Uhum. conectado com a autoestima, né? Como se manter saudável ali, no equilíbrio, né? A grandeza aí é uma possibilidade de se expandir, é uma possibilidade de se sentir bem consigo mesmo, né? Ela não é essa grandeza narcísica da superioridade em relação ao outro, né?
Essa superioridade em relação ao outro, ela pode se dar por uma capacidade, né? Você vê, por exemplo, às vezes a gente tem um médico que é um professor universitário, que tem muita experiência, então ele tem uma capacidade grande para dar uma resposta sobre uma situação clínica complicada. Então, isso é uma superioridade, né? Porque frente aos outros médicos que ainda não alcançaram aquela experiência, ele é uma autoridade, né? Agora, se ele se auto-engrandece por causa disso, né? Se ele diz eu sou melhor que vocês, né? Ele é um narcisista desses que acha que ele é o poder, que ele é o conhecimento dele, entendeu? Essa, vamos dizer assim, esse fracasso narcísico tem que ser integrado, né? A pessoa tem que se desiludir do que ela acredita que ela possa ser, para ela poder desfrutar da potência, né? Da potência que ela tem, né? Da capacidade que ela tem. Isso traz uma percepção de êxito, né? Então, esse autoengrandecimento é substituído por uma percepção exitosa de si mesmo, né? Lívia, você está sabendo quanto tempo a gente tem? Nós, ó, já vai dar meio-dia, Uhum. então a gente tem aí uns 3 minutinhos, 3 minutos, porque a né? live começou. Vamos ver outra Se pergunta aí? bem que é porque eu entrei 11h03, 11h04, você já tinha entrado antes, Eu já né? tinha entrado 1 minuto. Então já está acabando. Eu acho que é só encerrar mesmo. Então vamos agradecer a todos. A gente promete fazer outras lives, né? Eu quero seguir nessa série da angústia e prazer, né? Porque isso é a base do nosso funcionamento e que se reflete tanto em questões de relacionamento, na posição que a gente tem em relação a nós mesmos, né? A nossa autoimagem, que foi o que eu tentei falar um pouco aqui, né? Eu vou ver se tenho mais alguma coisa para destrinchar esse assunto para a próxima live, né? E depois a gente passa para uma outra série, tá bom? Então, Isso. Para quem perguntou sobre a parte 1 e 2, tá? Já está disponível no YouTube. É só procurar somática. Ou então manda uma mensagem aqui para a gente que a gente manda o link direto, tá bom? o canal Somática. Canal Somática, no YouTube. Isso. Muito obrigado a vocês todos, né? E até a próxima. A gente continua. Eu vou esperar o negócio terminar aqui para poder mandar o vídeo pro Stories, né? Ou tem Sim. como fazer isso antes? Tem Isso. aqui. Então, Tem a função de encerrar aqui. você tem que encerrar primeiro. Só depois que você encerrar que você compartilha. Ok. Então, quem Tchau, perguntou tchau, também pessoal. como assistiu o começo, né? Teve gente que entrou no meio, pode assistir depois lá no Stories. Tá bom? Então, tchau para todo Um mundo. abraço, Obrigado e pessoal. até a próxima. Obrigado, Lívia. Tchau, tchau.